Muito bem, são 8 horas e 16 minutos. Estamos de volta no Giro da Notícia, no seu rádio, aplicativo e site da Rádio Planetário e também agora ao vivo no nosso Facebook e também no YouTube. E nós recebemos hoje aqui no programa, a gente já havia anunciado antes, né, o César Pierezan, autor espumosense, e também a sua esposa, a Rosane Sonda Pierezan, e claro, a dona Nadir Salete Fontana, que hoje reside na Bahia, mas é espumosense aqui da Pratinha. E o tema de hoje é sobre esse livro que está sendo lançado aqui. Depois o César vai falar pra gente quando vai estar disponível para venda, os locais também. E claro, contar um pouquinho, resumir um pouquinho a história, né, desse livro aqui, Pratinha no Coração, Raízes e Memórias. Está aqui na minha mão, pessoal, vou mostrar aqui. Daqui a pouco eu vou ganhar um aqui dedicado, com uma dedicatória aí, né, do autor César, em parceria com essas pessoas que estão aqui, muitos outros, né, claro, e com algum conteúdo aqui fotográfico. O livro é muito recheado de histórias, né, contadas aqui também, registradas em fotos, enfim, né. É um livro que eu já estou ansioso aqui para ler e conhecer um pouquinho da história de uma parte do nosso município, né, aqui de Espumoso, que é a Pratinha. Tem a Prata, tem a Pratinha, né? Diz que era muita disputa no futebol antigamente, né? Dessas duas comunidades. César, bem-vindo, bom dia, satisfação. Fale um pouquinho pra gente, então, da história deste livro aqui. Mais um aí, né, para a coleção do autor espumosense César Augusto Pierezan. Bom dia, rádio ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer a tia Nadir, que muito nos honra com a sua visita, né? Vindo de tão longe e ter um legado tão lindo e tão importante para a nossa comunidade. A Rosane, esposa, também escritora, está se descobrindo nesse mundo das letras, né? Uma pessoa que eu admiro também, muito, que se dedica bastante na vida profissional, familiar, e está se encontrando nas letras, né, tia? Agora, e mais feliz ainda saber que você e ela tinham uma proximidade bastante grande, tempo de colégio, tempo de estágio, certeza. fazia esse bate-papo aí, agora informal. É uma satisfação a dizer para todos que esse livro não é só meu, assim, a gente eu me considero mais como instrumento para levar a palavra. Acho que isso é uma missão, né, Rodrigo? Tia, que também foi professora aí por várias décadas, a minha mãe era professora, já vim do berço que E casou com uma professora também, casei, né? com uma professora, tia professora, mãe professora, irmã professora, minha cunhada Liamara professora, enfim, primas professora. Então a educação sempre foi, por mais simples que fosse a nossa comunidade na Serra dos Engenhos e família, sempre teve no berço a escrita, né? E eu sempre carrego isso comigo, que eu acho que independente do local que você nasce ou você mora, eu acredito que a sabedoria é um dom de Deus. O que difere o homem do animal, né? É a cultura, né? Eu acho que a capacidade de pensar, de refletir, de se adaptar às mudanças é muito importante em nossa vida. E quando a tia um dia, acho que veio da Bahia com um caderno de anotações, César, o que tu acha de nós fazermos um livro com essas... Eu tenho umas anotações aqui. Tia, eu acho maravilhoso, essa ideia é sensacional, mas eu não sei nada porque eu não morei na Pratinha, eu só casei com uma pessoa maravilhosa de lá e tive contatos assim com pessoas, amigos, mas é um desafio muito grande, mas assim, eu topo, vamos tentar fazer, ver o que vai dar, né, tia? Acho que foi mais ou menos assim. E a gente foi construindo, em um trabalho com muitas mãos, com bastante dedicação, tanto da tia como da Rosane, e daí acho que logo que a tia veio, nós fomos entrevistar. Algumas semanas seguintes, começamos a digitação e fomos entrevistar uma outra colega dela, que é a dona Terezinha Mazieiro, e o livro foi se desenvolvendo. E a gente começou a captar foto aqui, daí tinha álbum do meu sogro de fotografia, tinha fotos, e aí a gente começou a fazer toda uma estruturação, porque o livro, você sabe, você tem que ter início, meio e fim. Sim. Né? E aí partimos para a parte de entrevistas de campo, que elas também vão falar depois, mas enfim, não é um livro só meu, é um livro dessas duas pessoas maravilhosas aqui, que eu tenho a honra de estar na capa do livro, né, com o nome delas aí, imortalizado para a posteridade. Eu acho que o grande legado do escritor é você incentivar as pessoas a lerem mais. Né? Eu sou um grande incentivador das pessoas para que leiam, porque a leitura faz com que você tenha um senso crítico e você possa analisar esquerda, direita, centro, qual o melhor caminho a seguir. Eu acho que ele é muita luz, clareia a mente, clareia as possibilidades nesse mundo cheio de desafios, cheio de adversidades que no dia a dia, né? E tu sabe que a gente vai tomar decisões, a gente pode acertar muito, mas pode errar muito.
Então o livro você te projeta para outros ambientes, você projeta cenários para sempre ter escolhas mais assertivas na tua vida. Mas a gente tem que pode errar, mas não pode errar sempre, né, Rodrigo? Acho que o desafio da vida maior é esse. A tia depois vai contar a história, acho que dela da Bahia, que eles também tipo acreditaram numa época que ninguém achava assim, mas vamos fazer o que lá, né, naquele lugar, né, tia? Daí E o porquê da Bahia também, né? Da Bahia, então, olha só assim o legado que nos deixaram. Então, porque acreditaram, porque de alguma forma eles tinham aquela intuição e o livro também te projeta para novos espaços, novos ambientes, para você construir um mundo melhor. Muito bem. E olha só, a gente está falando com um livro aqui, quantas páginas, César? 256 páginas. Só da Pratinha? Só da Pratinha. Você imagina, então, né, que uma comunidade só, né? A importância que tem uma comunidade, né, do município, uma história que tem uma comunidade. Você imagina se você pega a Serra dos Engenhos, pega Depósitos, pega... Imagina, né? E, na verdade, nós tivemos alguns bate-papos e discussões, porque, assim, quando nós chegamos em 340 páginas, gente, é muito, porque você tem que também levar o leitor aquilo que ser mais claro e objetivo, como diz a Rosane. A Rosane ajudava muito. César, vamos ser objetivos, vamos focar, não vamos colocar muita foto só de famílias, porque daqui a pouco tu foge um pouco, vamos colocar a essência. Na verdade, nós temos um pouco da essência, e eu te digo o seguinte, é difícil em 100 anos, 114 anos da Pratinha, você resumir num livro toda a história das pessoas que lá passaram, lá viveram. Eu acredito que cada um tem a sua história. E é um trabalho de pesquisa muito importante, porque daqui a pouco você pode deixar fora algum fato importante, né? E depois tem que também fazer a averiguação, a constatação dos fatos, como você buscou muitas imagens, ilustrou bastante o livro para trazer, não, está escrito e também está registrado aqui, né? Documentado. Hoje, na verdade, é diferente do livro do Minhocão, que quase ninguém viu e não se consegue provar. Aí é um livro apenas e totalmente feito com fotos da tia, da Rosane, de famílias, de mais de 30 famílias, fotos coloridas. Então tem na página 175 em diante ali, que são quase 40 famílias que ali viveram, fotos reais e pessoas reais. Então é um documento da história da Pratinha. É um documentário, dá para se dizer assim, porque são vivências, são experiências, e aí uma imagem vale mais que 1000 palavras, porque está ali imortalizado. Nós fizemos a Bahia numa viagem ano passado, a tia tinha as fotos da primeira e da segunda igreja, que são relíquias, na verdade, isso aí com patrimônio imaterial inestimável. Não é o valor do capital, é o valor do que representa aquela imagem, aquela figura de uma época que já não volta mais, que deixou saudade, que transformou a vida de muita gente que lá mora e que lá passou, ou que já não está mais entre nós, mas que deixou família, deixou a certeza para novas gerações que continuem, né, tia, fazendo a Pratinha, que se torne o berço e continua sendo um lugar para bem viver, um lugar muito querido na comunidade espumosense. Muito bem. E aí o escritor César Augusto Perezan tem ao seu lado uma pessoa também que tem o interesse também por história, enfim, é oriunda aqui da Pratinha também, que é a Prof. Rosane, né? Que o César falou antes aqui, não ficou meio subentendido aqui, a Prof. Rosane foi minha professora na 5ª série, né? E aí a gente se reencontrou agora aqui, porque fazia tempo bom, claro, um segue um lá, um segue o outro lado. Aquela época lá, então, vou entregar o César, que ela estava noiva, né, do César. São quantos anos de casado, César? Então são quase 30 anos, 29. Quase 30. 29. Eu fico feliz de ver um cara agora de sucesso que contribuiu um pouquinho, então, para esse sucesso todo aí. Com certeza, foram boas lembranças aí da Prof. Rosane Sonda. Até eu perguntei aqui, mas tinha uma irmã sua, ou era você talvez, né, que é a irmã da professora Celuí também, né? Isso. Que deu aula para mim lá em 97, por um curto período, acho que a senhora estava em estágio naquela época lá. Dela, então era eu, Rosane, está aqui, então, um reencontro aqui. Muito satisfação em revê-la também. Eu estou curioso para saber a paródia que você fez, que eu fiz lá. Eu descobri a paródia do locutor Rodrigo aí. Eu vou fazer ao vivo na rádio essa paródia. Então aquele tempo lá, depois eu me tornei músico, né? Porque, enfim, sou músico, assim como o irmão da saudoso Jeff também era, né? E a gente se tornou músico, mas aquela foi um momento assim que eu aproveitei muito daquela paródia que eu fiz em homenagem à Prof aqui, né? E então todo mundo, né, como é que eu vou dizer, apoiou a ideia e ficou bem legal. Ela era linda, eu carregava comigo na carteira, levei por muitos anos, até sofrer um assalto e daí levaram a carteira e levaram a minha paródia. Senti muito. Pois é. Mas ela ia comigo na carteira.
Eles me emocionaram muito na época. Sim. Quando fizeram. Muito. Foi muito linda aquela paródia mesmo. Mas voltando aqui pro livro. Cantava bem também, É, eu lembro. aquele tempo lá, tinha, né, a gente tinha muitas, né, muitos sonhos, assim, né, então, mas a gente vai continuando sempre, né, acho que é importante que a gente lembre das pessoas que passam pela nossa vida, professores, principalmente, antes eu estava falando aí, né, que a educação vem de casa, né, o professor, ele também tem o lado dele, né, que ele tem que cuidar, ele está lá para, então a gente tem que mandar nossos filhos bem já instruídos de casa, né, para não chegar lá e fazer um terror na vida do professor. Bom, a gente volta aqui pro livro, Pratinha do Coração, né? A senhora também, então, teve uma participação direta aí, né, com o César, acompanhando ele, fazendo pesquisas, trazendo, enfim, fazendo alguns apontamentos. Qual foi a sua participação, então, no livro Pratinha do Coração? Peço que a senhora puxe o microfone um pouco mais perto aí, mais próximo, falar bem próximo aqui. Pode ir? Isso. Isso. Melhorou? Sim. Quando a tia procurou nós e desafiou, na verdade, para escrever, as memórias, eu me identificava mais com elas. Então, o texto, a redação desses textos, eu praticamente fazia elas para o livro. Aí o César, como escritor, e já detinha mais aquele conceito de linguagem técnica, que você tem que ter um teor literário. Esse eu não tinha. Eu sabia contar, ou introduzir os textos, ou buscar, porque você tem que contextualizar isso na história. Então, a tia trouxe aquelas memórias, nós tínhamos que contextualizar, dar um começo, meio e fim, contando por partes, mas eu não tinha aquele teor literário. Essa parte o César fez ele, então. Então, foi assim que a gente se complementou. E daí, sim, a parte de pesquisa, visitar as casas, ouvir os antigos, os que ainda estão vivos, né? Os filhos, ver o que eles têm para contar para nós. Por isso que o livro ele não é um registro só do passado. Ele é um testemunho de legados de pessoas que moraram lá. Então, a gente, quando começou a conversar, eu descobri coisas assim que nem eu sabia que morei lá. Porque eu jamais imaginei que a Pratinha, de fato, tinha iniciado lá próximo ao cemitério. E depois ela veio para essa sede. Eu conheci só a sede. Então, foi muita descoberta também que a gente fez. E quando a gente procurava as famílias, né? E conversava com elas, aquele entusiasmo delas querer contar para nós o que elas viveram. Daí nós dizíamos assim, olha, a tia contou isso. Ah, mas tem isso, tem isso. E eles iam complementando tudo aquilo que ela tinha nos passado. Então, foi ficando rico a história. E a gente conseguiu, assim, bastante documento, o que eu achei que não existia mais. Mas ainda conseguimos com as famílias. Quem vê a obra pronta aqui, né, ver, vai conseguir ter, vai ler depois, né? Não, o trabalho dá trabalho, né? Mas com certeza deve ser gratificante no final, né? Quando você vê pronto, impresso aqui, né? Tudo certinho, né? Porque, como você falou, foi além fronteiras, claro, foi além limites, além divisas, né? Mas vamos falar além fronteiras no uso do termo genérico aqui, né? Para tentar buscar quanto mais conteúdo, melhor, né? Para enriquecer ainda mais essa história, né, César? Exato. A questão do livro é que, assim, ó, é uma cachaça. Tem começo e não tem assim fim. como a música, né? Como a música. Você que é músico, né? Tia que é do mundo das letras, aí, sim, professora aí, muito de serial, né, tia? E assim, ó, tu começa e não tem mais fim. É gosto, é quase que uma missão. E eu sou viciado em livro e livro físico, né? Até eu comentei esses dias, no Brasil aumentou 3 milhões de unidades de livros físicos de 2025 para 2026. As pessoas querem. Uma das pessoas estava esperando fazer isso aqui, ó. César, até ontem no evento lá que nós tivemos lá no CPE do Sicredi, 45 anos, eu tive que levar um livro para um dos participantes que eu esqueci. Eu não aguento mais e eu quero ver esse livro. Eu estou esperando esse livro. Daí, ó, primeira coisa que ele fez isso aqui, ó. Cheirar o livro novo. E eu que gosto de ler, nunca tinha cheirado um livro, né? Para te ver que cada pessoa tem uma análise mas isso, sensorial. eu acho que isso do cheiro é bem importante, porque quando eu assinava Zero Hora, eu não gosto também de jornal. Sim, a gente lê notícias, porque é mais rápido. Mas eu era assinante do Zero Hora, eu gostava, se eu não sentisse aquele cheiro do jornal de manhã cedo, folheando ele, sabe? É um hábito que tu cria. Tá, e esse simples hábito que você fez antes ali, tia e Rosane, o simples hábito de você folhear o livro faz com que você tenha um sentimento de presença. E hoje é sabido, claro, que nós vemos na era de informática, de informatização, de data science e algoritmos e tal, mas nós estamos perdendo a capacidade
de nos relacionar e sentimento de presença. Então, o livro hoje, nós estamos em 2026, acho que indo para Marte, indo para a Lua, mas o ser humano nasceu para ter a capacidade de se relacionar e de se conectar com outras pessoas, tia. Eu acho que o livro, a maior missão e o legado que a tia nos traz aqui hoje, a Rosane, e todas as pessoas que nos ajudaram, é dizer o quão importante a gente conversar com as pessoas, escutar os mais velhos, escutar a nossa história, porque não é num celular jogando tigrinho que você vai aprender o que os nossos ancestrais nos ensinaram. E a tia veio de uma família humilde, da Pratinha, a Rosane, meus ancestrais da Serra dos Engenhos e tanto. Eu ficaria horas e horas falando aqui. Eu quero fazer um livro de 1000 páginas da família Texo da Serra dos Engenhos. Estou fazendo o livro do Geli Crescim, do seu pai, do seu Afonso Crescim, já está em 240 páginas, do seu Antônio Vanini, que são outros projetos que ao longo de 2 anos a gente quer concluir. Mas é o seguinte, essas histórias você não cria em algoritmo, você não cria num banco de dados, né? Então, essa capacidade de presença, o sentimento de presença, o livro está nos trazendo. E não só o livro da Pratinha, acho que as pessoas têm que ler mais, para as pessoas se relacionar melhor, para ter domínio de vocabulário, para fazer novas possibilidades, conexões e principalmente novas ideias, porque nós teremos agora o Impacta Copy aqui daqui uns dias, que o que é? Um insight, uma ideia pode tornar você milionário. Criar algo que ninguém criou ainda. Mas se você não lê, que até tem um ditado assim, quem não lê, mal fala, mal vê e mal age, porque você fica totalmente refém do que os outros, tá? Mas e a tua capacidade de discernimento das coisas, do que é certo e do que é errado? Então a leitura é muito importante para isso. Eu acho que esse livro vai trazer uma série de possibilidades para as pessoas se reencontrarem, se conectarem e desenvolverem novas possibilidades, novos sonhos. E é um livro muito afetuoso, tia. Muita saudade, né, de uma época que acho que não volta mais. Tem fatos, tem memórias, tem... Eu acho que tempos bons, como a Rosane viveu, que a tia viveu na Pratinha, esse tempo não volta mais. Assim como minha infância lá na Serra, que eu tenho. Eu acho que é bom deixar esses registros aí pra gente continuar a nossa vida. Todo mundo tem um passado, né? E, enfim, o lugar, né, tá muito junto com a gente sempre, né? Agora, então, a gente chegou a hora de ouvir a dona Nadir, né? Dona Nadir Salete Fontana, que reside na Bahia hoje, e vai nos falar um pouquinho, então, da história do livro, da sua participação, sua colaboração e um pouquinho da Pratinha também, claro, né, dona Nadir? A senhora que é, né, ainda, como é que eu posso dizer que figura viva ainda, né, desse livro aqui. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Acho que eu vou pedir para a senhora falar nesse microfone. Você pode trocar de lugar ao vivo aqui mesmo, que acho que esse nosso microfone aqui não está... Acho que fiquem mais próximos aí, que daí vocês conseguem compartilhar o mesmo aqui. Aí, agora sim, dona Nadir. Então, bom dia, pode falar nesse. Bom dia a todos os ouvintes. A Rádio Planetário foi uma das rádios que eu sempre ouvia quando morava aqui, o Giro da Notícia, essa parte eu sempre escutava. Então, fiquei contente também em voltar aqui hoje, dar o meu depoimento. Eu e o Gelson, nós moramos na Pratinha. E nós participávamos praticamente de tudo, principalmente das atividades sociais e religiosas e educacionais que tinha lá. E nos esportes mais ainda, né? Então, relembrando a história da Pratinha, porque faz 45 anos que a gente saiu de lá, né? Uhum. Nós estávamos lá relembrando, daí dissemos, vamos escrever. Nomeamos 68 sobrenomes que moravam na Pratinha. 68, só a Pratinha? Só sobrenome. Mas moradias tinha umas 140. Então, um total de número de pessoas dava em torno de 700 a 800 pessoas que moravam lá. Era uma comunidade muito grande, muito dinâmica e muito participativa. Ali a gente nomeou tudo, sabe? Desde a educação, dos esportes, das indústrias, da agricultura, do comércio, do transporte, dos meios de comunicação, tudo que tinha lá. A gente fez um resumo dessa parte. E daí eu trouxe esse resumo para o César. Digo, se você achar que tem fundamento, a gente continua, se não para. E ele me respondeu assim, a história de uma comunidade não pode morrer. E dali em diante, daí a gente começou o trabalho, né? Eles começaram a digitar, e a gente, lá também eu consegui mais fotografias, mais coisas, eles
conseguiram aqui depoimentos, fotografias, e o livro foi... Esse é um momento, para nós, muito emocionante, muito alegre, da conclusão desse livro. E domingo, lá na festa da Pratinha de São Roque, a gente vai levar o livro, vai lançar o livro lá e vai autografar para todas as pessoas que quiserem. Muito bem. E a senhora foi professora, então, aqui do município de Espumoso? Foi. Eu me aposentei aqui no município de Espumoso. E ainda bem que a senhora não teve o azar de pegar a minha época, então. Foi antes de mim. A prof. Rosane já teve essa... Eu lecionei 18 anos na Pratinha, e nesses 18 anos acompanhei toda a atividade religiosa da Pratinha também. Porque a gente tinha uma equipe que trabalhava na igreja lá muito forte, muito boa. Inclusive o Paulo Greonilho fazia parte da nossa equipe lá. Né? E assim outros que foram daqui também. E o Gislene ensaiava. Gislene, o Padre Mini, o João Puton, não sei se vocês conheceram. Já vemos falar, o Padre Mini, enfim, foi muito conhecido, Cado Simes aqui de Espumoso, né? Então. A nossa equipe de lá tinha uns cantores muito bons, que eram as irmãs da Rosane, né? A Celuí, a Lete e a Orisdone. A Lete e a Orisdone. Jefferson aí também, o outro ali, o da... Não, mas o esse era bebezinho. Não é daquela... Mas tem aqui também o outro irmão seu que também é da música ali, o Gilmar também, né? Não participava lá. A família toda era da música, o pai, daí a tinha os Ficânia, tinha os Fontana, tinha os Mazeiro, né? Era uma equipe bem grande ali, os Basso, né? Tinha bastante gente ali. Feltrin. Mas italiano, então? Não, nós cantávamos os cantos de igreja. Não, digo, mas a maioria que a senhora está falando... Sim, lá na Pratinha a maioria são italianos. Eu conheci... Fontana, Feltrinha, ali a senhora falou Basso. Praticamente italiano. Todos. Eu conheci só uma família lá, que era, eu acho, de origem alemã, que eram os Freitag. Sim. Aqueles eram de origem A minha alemã. esposa é Rossi de pai e é Basso também. É Basso também? Mas livro aí, ó. Mas são lá não são daqui, né? São Tapejara, é um município muito italiano também lá. Italiano. Mas aí a senhora lecionou aqui. E o porquê de abandonar a querência e ir para a Bahia? E o porquê da Bahia? Tá certo. Porque não foi Santa Catarina, Paraná? Ali da Pratinha saiu muita gente, né? Sim. Muita. Aí era o seguinte... Eram todas famílias grandes e a terra era muito diminuta, né? Muito pequena. Não tinha como todos sobreviverem ali. Por isso que saiu. Eram outros tempos também, né, dona Salete? Isso. E daí o meu irmão, o Anildo, ele vendeu as terras aqui. E daí ele convidou o Gelson para conhecer o Brasil e comprar terras em outros lugares. Eles percorreram 13 mil quilômetros, passaram em 45 cidades, quase tinham praticamente desistido, quando ali no PADEF, em Brasília, falaram para eles que em Barreiras, na Bahia, tinha os corretor de terra. E esses corretores eram filhos da Pratinha. Né? Já tinham ido antes? Eles já tinham saído tempo de lá, tinham ido para o Paraná. E agora estavam lá. Só que eram famílias dali, era Triaca e Souza. E Triaca é uma das famílias fundadoras da localidade da Pratinha também. Então, eles resolveram ir até lá para ver, né? Inclusive, para ir até lá, tinha 150 quilômetros que ainda não tinha asfalto. Era um poeirão, uma buracana, mas foram. Aí chegaram lá, não tinha nada. Era só cerrado. E cerrado assim, com uma graminha por baixo, né? As pessoas começaram a chegar lá, ali onde fizeram Itaipu, que alagou as terras, então o governo indenizou, então muito dessa gente ali, esses são quase todos de origem alemã. Eles já tinham ido lá e comprado até a vila, depois foi formada. E da vila para frente não tinha ninguém. Aí a primeira vez foram eles dois, na segunda vez foi mais uma turma junto, foram com 2 carros, inclusive na segunda vez eu fui junto também. E nós, daí lá dentro daquele coisa foi até engraçado, porque a gente entrou em toda aquela área lá de carro. Um era Corcel 2 e o outro era Passat. Olha só. E não impedia de andar ali no meio, né? Só que um pegou um rumo, o outro pegou o outro, né? E daí para se encontrar. Aí um tiro pelo ar, né? Aí conseguimos se reunir de novo para ir embora. Olha só, né? O WhatsApp era um tiro. Tu vê, não, o GPS, né? Hoje a gente tem Waze, tem tudo aí, né? Mas enfim. Essa saga que a tia está contando aqui, é o último capítulo do livro, porque a gente quis também contar um pouquinho a trajetória de quem morou ali, que saiu e se destacou num outro lugar,
os feitos que fizeram. Então, nós temos contribuição da tia com essa história linda, né? E da Saga Ficanha, que era toda da Pratinha, né? E da Gemma Benedetti, que também nos conta, ela está em Brasília agora, né? E ela nos contou também, então, num depoimento, como foi morar na Pratinha. Foi bem, bem legal. Muito bem. E aí a senhora chegou lá e a senhora continuou lecionando lá também? Não. Aí? Eu me aposentei aqui. Ah, se aposentou aqui já? Porque as meninas estavam estudando. A Tânia estudava em Passo Fundo, agronomia, e a Lisandra estava namorando o Sandro. Daí ele não quis ir embora, né? Daí eu fiquei até a menina se aposentar, se formar, e eu me aposentar, daí a gente foi de mudança. Só que eu fiz muita viagem para lá. Sim. De ônibus, 54 horas dentro de um ônibus. Nossa. Sem parar, dia e noite, sabe? Com a Teletour, que era na época. Fiz muitas viagens para lá. E quando nós ia de carro, era tudo carro pequeno, não era caminhonete, era Chevette, era É o que tinha na época, né? É o que tinha na época. Sim. E não tinha ar-condicionado, não tinha nada, então a gente ia de vidro aberto, era aquele calorão. Mas diz que o que a gente não conhece não sente falta, né? Naquela época os carros não vinham com ar-condicionado. Hoje você já, se você não tem mais ar-condicionado nem em casa ou no carro, enfim, você... Conta a tia de tomar água do pneu ali. Tá, daí quando chegar, a maioria das pessoas que chegou lá não tinha casa, faziam um barraco de lona e moravam embaixo ali. A água era 20 quilômetros de distância. Então, quando levaram a nossa mudança, eles levaram um caminhão, né, para levar uns trator, CBT, era o que tinha na época, CBT, né? Daí as vizinhanças lá botavam os tambores em cima e iam 20 quilômetros distante para pegar água. E as mulheres iam lavar roupa daí naquela época lá. Só que na fazenda não podia ter nada, porque não tinha água, né? Não tinha galinha, não tinha porco, não tinha vaca, não tinha nada. Não tinha água, né? Não tinha jeito. E uma noite, o meu filho, o Valtair, ele foi para lá, com 18 anos ele foi para lá. Aí uma noite eles estavam lá e começou a dar sede, e eles não tinham água. Eles tiraram a água do pneu do trator, ferveram para tomar. Olha só. E a diferença daquele tempo e hoje, mas não deu para... O que sentimentos que a senhora teve quando chegou lá? Pensou, puxa vida, onde que eu vim parar? Como é que foi lidar com a saudade, talvez, daqui, do aconchego, enfim, do lugar que a senhora nasceu, enfim, que a senhora viveu? Sabe por que eu gostei de lá? Porque era uma planície que nem isso aqui. Lá Sim. era assim, né? E ali onde eu morava... Um dos maiores estados do Brasil é a Bahia, né? E ali onde nós morávamos na Pratinha, também onde meu pai tinha as terras, também era planície, né? Então a gente chegava longe, lá também, né? E lá foi o seguinte, os moradores que chegaram lá, como era tudo assim, combinaram, abriram a estrada e faziam as casas nos lados, assim, para ficar os vizinhos perto, né? Então assim foi se formando a convivência. Porque foi muito difícil, não tinha telefone, água, luz, nada, né? Era só o campo mesmo. E as terras, elas eram bem férteis, né? Precisou muita coisa para elas começar. Hoje, esse ano que passou, diz que a melhor média de soja foi lá. Do país. Do país. A gente fala o maior estado... A região, desculpa, que mais tem irrigação no país é a região de Luiz Eduardo Magalhães, né? Que era o Mimoso, né? Agora virou depois da morte do... Mimoso, agora virou. O Luiz Eduardo Magalhães. Depois, claro que a gente tem o maior estado do Brasil, o Amazônia, mas o Amazonas não produz muito, né? É mais água, né? Mas falando em solo mesmo, a Bahia acho que é o maior estado do Brasil, salvo engano. Onde começa a Bahia até Salvador é 1.100 quilômetros. É bem grande, bem. É o estado, pessoal que está nos ouvindo aqui, que tem o formato parecido com o mapa do Brasil, né? A Bahia, se tu pegar o desenho do estado da Bahia. E aí, Bahia, então, e a senhora virou uma baiana também, agora gaúcha e baiana. E o chimarrão, como é que faz para conseguir lá? Porque eu acredito que a senhora saiu daqui, a senhora tomava um chimarrão. Não, os produtos daqui não falta lá. Tem um sul rio-grandense lá que tem um mercado. Tem CTGs na Bahia, o pessoal está nos ouvindo, sabe, Cada né? 15 dias ele vem para cá, leva tudo que os gaúchos estão acostumados a comer lá. Desde a farinha, a erva, salame, né? Essas coisas, tudo ele leva. Então a gente não então vocês agaúcharam a Bahia, então, né? Sim, inclusive lá nós temos um CTG. Nós temos um CTG que é o maior CTG do mundo. E é um CTG assim que é bem dinâmico, tem todas as invernadas, tem a artística, tem a campeira, tem a esportiva. Sim, e tem baiano que se rendeu lá também e participa do CTG. Tem, sim. Eu digo baiano nascido lá, né? Porque, claro, mas muitos que claro, não sei se a senhora chegou a ter filhos lá.
Não, os meus filhos nasceram na Pratinha. Nascendo aqui. Mas, por exemplo, quem foi pra lá, né, e teve depois os filhos naturalmente nascer lá, né, Sim, bom, são baianos, mas são gaúchos Minha também, família, né? dá para dizer, nós saímos em 6 daqui da Pratinha, agora nós estamos em 23. É. Né? A não ser os da Lisandra aqui, os outros estão lá. Todos eles passaram no CTG, os meninos e as meninas. Uma das minhas netas, hoje, ela é a primeira prenda do Planalto Central, né? Do Planalto, e a outra, mais velha, ela é a primeira prenda do Brasil. Olha só. É. E baiana. Baiana, ela nasceu na Bahia. Sim, nasceu na E Bahia. vai estar na festa da Pratinha, Vai né? estar, sim, vai estar na Já festa da está Pratinha. chegando aí, eu acho que até amanhã Eles está estão chegando para é. participar e declamar um poema, né? um poema. E quem for na festa, pessoal, vamos participar aí, porque vai ter o lançamento do livro e também uma homenagem à comunidade da Pratinha. E a gente percebe que a dona Nadir, né, ela não perdeu o sotaque, assim, né? Claro, tem um pouco, né, mas não, né, Não, do gaúcho, A né? gaúcha raiz essa. É. Tá certo. Porque tem gente que vai visitar um lugar e já vem de lá falando meio estranho, né? Meio Não, sempre. mas na nossa turma ninguém mudou O jeito a de maneira. falar, Porque a não. gente convive muito com o pessoal do Sul, né? Então a senhora foi acionada aí, partiu a ideia também, né, de contar essa história, né? Sim. Da pratinha do coração, no coração, que a senhora levou a pratinha no coração pra lá, né? Levamos. Inclusive as nossas fazendas têm nome Pratinha. Olha só. Estão com 4 Pratinha, fazendas lá, É, os 4. 1, 2, 3. Tanto na Bahia, como agora minhas filhas têm no Tocantins, eu sei, também é Pratinha lá. E o pessoal pergunta lá daí, pratinha, os pessoas de lá, né, que não conhecem conhece talvez, mas não conhece a pratinha. Por que pratinha? E a senhora diz, não, porque a minha comunidade lá, aí fala, espumoso, tá, piorou tudo, né, que espumoso, né, o pessoal, assim, né, o pessoal começa assim, né, eu quando eu vou em um outro lugar, pra gente é tão natural falar espumoso, né, não, nasci de espumoso, mas quando o cara lê a placa do teu carro, antigamente, agora não tem mais, né, mas quando falando do espumoso, cara, espumoso, que nome que soa meio, né, pra quem não é espumosense, quem não tá acostumado. Agora, tem muitas famílias de espumoso morando lá. Sim, tem. Porque o Gelson fez muitas viagens para cá, levando pessoas para lá. E as pessoas adquiriram terras lá. E depois foram morar lá. Tem muitas. Fontana aqui da Recapagem, tem, não sei se são parentes. Tem, são parentes, são irmãos. Daqui eram os gatos, putons, Fontana, Os Ficanhos, Damer, muitos familiares. Tem muitas famílias lá que são daqui. E é lá só foi no oeste baiano. Fica todos em Luiz Eduardo Magalhães. Aí eu falava antes em off aqui, né, informal aqui com o César, que a gente vê na TV a região litorânea da Bahia, né, que é o Salvador e coisa, mas tem um, olha que daqui a pouco se o gaúcho começar a pender pro lado do litoral, acaba tudo aí, né, começa a tocar, vindo lá de cima a música gaúcha. O pessoal vai plantar fruta e soja e trigo na areia da praia. É, porque... Graças à tecnologia Não, da década de 70, o Brasil abriu todo o centro-oeste, né? Sim. E aí foi uma revolução verde, foi a questão de transformar o solo do cerrado em solo fértil. Eu acho que isso foi, como a tia disse, corrigida a acidez de solo, toxidez de alumínio, e o pessoal hoje tem produtividades. Até, desculpa, eu acho que a Bahia e tem ali uma linha ali, um paralelo que... Você pega ali Sorriso e Luiz Eduardo Magalhães, é uma das melhores regiões, melhor produtividade do mundo para produzir determinadas culturas, né? E foram os gaúchos que foram desbravar. E gaúchos da Pratinha e da Prata, Arroio da Prata, hoje tem as maiores sementeiras do país, são pessoas que saíram aqui da Prata, a família Gato estão lá. Gato que tem. Sementes Oilema aí que devem estar nos ouvindo aí, gente. O pessoal que eu conheci, o seu Amélio Gato, que dá outro livro, a história do seu Amélio Gato, né? Que foi associado aqui da Cotrial, o tempo que eu era estagiário ali, estagiário não. Menor aprendiz? Não, eu já era contratado, né? E eu atendia o seu Amélio Gato aqui, mas os filhos dele, quando eu cheguei em Somoza, os filhos dele, alguns já estavam na Bahia e outros foram para lá, e hoje tem uma potência na área de produção de grãos, né? Aí a família Fontana tinha ido, a família Ficanha do tio Nildo, que é seu irmão, né? Convivia, uma vez nós fomos lá conhecer Barreirinhas, conhecer aquele Rio de Ondas. Esse ano nós fomos na casa da tia e fomos lá com o Almir Ficanha, que também participa no livro aqui, com a história do tio Nildo, representa toda a família. Fomos conhecer o Rios Azuis, que é o menor rio do mundo, né, tia? Menor rio do mundo. Tem um rio fantástico, quer dizer, tem muito potencial. Só que esse já é no Tocantins, só que onde a gente tinha as terras, termina a serra, desce a serra, daí embaixo já é Tocantins, né? Mas
A senhora então chegou lá, compraram uma área de terra, acredito que não muito grande, mas aí agora sim vocês expandiram daí, depois foram... foi comprando mais, né? E aí hoje... Primeira área, o meu irmão, que vendeu as terras, ele comprou bastante. Né? Mas isso... Ele comprou bastante, né? E nós, como não tinha vendido nada, foi comprado. Inclusive o Gelson, na segunda vez, ele comprou terra para uns quantos aqui, né? Ele comprou e... Daí o meu irmão sempre diz ali, o Nelson, que mora aqui, ele ia trocar o Fuca, né? Como ele não trocou, ele comprou 200 hectares de terra. Imagina, olha só. Com a diferença do valor do Fuca. Eu achava no escrever do livro que era o valor do Fuca 200 hectares. Não. É a diferença do valor que sobrou do Fuca, ele comprou 200 hectares. Aquele tempo o pessoal, a diferença do valor da terra, né? Hoje 200 hectares, mas olha só. Hoje nem sei quanto ele ganha. A média era o quê? 19 sacas por aí? Não, 19 foi bem depois. Era umas preços de uma cerveja. Imagina. Calcule, né? De terra, uma cerveja. Porque não tinha ninguém lá, né? Com o avanço da tecnologia, né? Que, como você trouxe antes ali, né? Hoje valorizou, né? Porque você tem como trabalhar a terra. Antigamente não dava, não tinha o que fazer, né? Era deixar lá criar capoeira, ou enfim, botar um animal em cima, lá nem o animal não sobrevivia. Como os pinheiros aqui na região, os pinheiros eram queimados, não fazia nem lenha para abrir lavoura, porque não tinha valor comercial, ou você só tirava a tábua de primeira para aproveitar nas casas e galpões, e a madeira de pinheiro de segunda, terceira, cheia de nós, o pessoal incendiava e metia fogo, estaleirava para poder abrir roça, não tinha valor nenhum, né? Sim. Então são outros tempos, outras épocas, né? Com certeza. E teve essa transformação toda aí no agro, graças a esse pessoal que se desbravou, que deu a vida, deu o sangue aí para poder ter dias melhores para si mesmo, para seus filhos, né? Até nós comentávamos com a tia aqui antes nos bastidores, muitos não conseguiram prosperar também, né? Nem toda a história é uma história bonita de se contar, porque teve aqueles que não conseguiram, aqueles que se perderam no caminho, aqueles que tiveram que voltar porque não deu certo. Então, assim, parabéns, tia, família toda, parabéns para a tia, os desbravadores, porque assim, ó, fica uma lição da tia aí, ó, a gente tem que ter constância, persistência e muito equilíbrio emocional para suportar meses e meses longe da família, sem conexão, internet, sem Wi-Fi. E hoje a gente vê tanta gurizada, é tudo difícil, se o pai não dá dinheiro, eu não posso, eu não sei o que, cara, mas tu não sabe, pensa o que teu avô, teu pai, tua mãe sofreu para chegar onde tu chegou hoje. Que hoje o filho às vezes briga com o pai e a mãe porque não tem comidinha pronta. Se não tiver a do tostadinho lá, o ovo do jeito que eu quero, eu não como. Cara, vai ficar 20, 30 dias, 6 meses aí tu tendo que se virar no meio do nada e tendo que construir, né, tia? Basicamente foi isso. Com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Eu acho que o grande legado é esse, a questão de sobrevivência. Sim. O nosso Luiz Eduardo só tem 26 anos de emancipação, né? Sim. Quando foi emancipado, tinha em torno de 19 mil pessoas. Hoje são 130 mil pessoas que moram lá. Olha só. Em 26 anos. Tem muitas indústrias lá. O comércio é bem forte, a agricultura é bem forte. Tem bastante... Agora a saúde também está melhorando bastante, né? Educação também. A educação muitos alunos, porque a maioria dos que veio muito nordestino ali também. Sim. Né? E esses têm bastante filhos também, os outros. Então, mas a Bahia também é no Nordeste, né? Sim, mas vieram de outros lugares. Ceará ali, daquela região mais para cima ali. Paraíba, tudo. E daí, é isso aí. Tem muita gente nova, né? Que está... Apostando também. Apostando também. Só que lá, quem quiser trabalhar, emprego tem. Que bom. Muito bem. A gente poderia conversar aqui amanhã toda, né? Mas temos horário. Aqui é o livro, mais uma vez, vou mostrar. César vai falar pra gente da programação do domingo, então, né? De ter o lançamento, sessão de autógrafos e também, né? Quem queira adquirir, onde que vai encontrar também, na meio virtual ou bibliotecas físicas, enfim, livrarias. Por enquanto o livro vai ter nós estamos com venda lançamento. Vai ser domingo à tarde, então, depois do almoço, em torno de 1h30, vai ser o lançamento oficial e autógrafos. 10h30 da manhã, missa, né, com o nosso pároco aqui, o padre Bernardinho. Marcos Denardi, né, nos ajudou também com informações da paróquia, né, tia? Eu digo, padre, eu preciso saber a história da Pratinha, um grande abraço para o nosso pároco, e assim, só que a ata número 1 tentamos, não conseguimos, mas essa eu ainda vou conseguir para deixar lá imortalizada. Nós conseguimos a ata número 2, que foi pós-fundação,
Mas aqui iniciou a pratinha de 1922, se não me engano, essa ainda a gente não consta no livro. Mas os demais documentos, acho que os mais importantes a gente conseguiu. O livro daí vai estar na editora alternativa de Porto Alegre. Até um abraço para o pessoal da equipe da editora. Acho que passou de 5.000 WhatsApp e vai e volta para fazer a capa. Até a Rosane desenhou essa capa para reconstruir a contracapa. A Rosane desenhou, o pessoal fez todo o desenho aqui, ó. Foi um trabalho magnífico e de ilustração feito com múltiplas mãos. E a editora vai estar à venda no site da editora alternativa.com.br, tanto físico como digital, a gente ainda não disponibilizou. Em livrarias nós vamos estar vendo nos próximos dias, por enquanto apenas conosco o livro vai estar disponível. Sim. A tia vai levar uns livros para a Bahia, a tendência é nós lançarmos na Feira do Livro em Porto Alegre, agora em novembro, e um lançamento na Bahia. Aí a tia possivelmente vai lançar, vai nos representar nos lançamentos, e se possivelmente a gente vai ver depois se consegue também ou não. Mas a ideia é lançar na pratinha hoje, e durante a semana a gente vai ter, o pessoal pode entrar em contato via WhatsApp para enfim, adquirir seu exemplar. Fala o preço. Ao valor R$50. Olha, são valor simbólico por tudo que tem aqui dentro, né? São 200 e eu fiz até o cálculo. Cada página está custando hoje, são basicamente, não chega a 25 centavos o valor de uma página. Imagina, né? Por todo o trabalho e esforço. Mas enfim, é como diz, é satisfatório, né? A pessoa que mora na pratinha, ela vai se identificar, porque tanto a capa quanto a contracapa é a pratinha. São fotos da pratinha e é como ela era antigamente e olha só, uma das pessoas na capa é a tia Nadir, que essa aqui não é fake news, pessoal. Professora. É a professora Nadir Salete E aí é a escola. E a escola da pratinha. Então a gente retratou. A segunda escola da pratinha. Isso. Recolorimos a capa, claro, digitalmente, foi feito, e outras casas ao fundo são da época. Clube, a escola da época, e com pessoas aí que eram da pratinha. Então, nada de fake news, tudo fotos reais. Esse livro já vai estar no dia 13, na Bienal de São Paulo. 13 de setembro. 13 de setembro. Nós vamos estar lá na Bienal e vamos levar o livro já e colocando na Bienal também. Muito bem, muito obrigado. Junto com o Minhocão do Jacuí, né? Nós Sim. vamos estar na editora Viseu e vamos levar esse aqui. Estarei participando de mais um lançamento de uma coletânea chamada Velho Forno de Barro. Acho que eu vou te trazer aqui para você declamar aí o Velho Forno de Barro. Desafiar os declamadores aí do CPE e CTG para declamar aqueles meus versos, que foi um poema que eu fiz e acredito que é muito lindo. Muito bem, vamos conhecer. Gente, obrigado. A gente tem o horário aqui até às 9, né? Mas a gente poderia ter assunto para conversar muito tempo. Satisfação em conhecer a dona Nadir, né? Então, contou uma bela história, uma mínima parte aqui no livro, tá completo, quase, né? Então, tem aqui muitas histórias aqui no livro, Pratinha no coração. Também a prof. Rosane Sonda e o César Augusto Perezan, que é o escritor. Muito obrigado, sucesso para o livro. Isso aqui, pessoal, isso aqui daqui 50 anos você vai ter esse livro aqui, você vai lembrar disso aqui. Porque é uma história de vidas aqui dentro, né? De uma vida, assim como pode ter a história do depósito, pode ter a história da Serra dos Engenhos, tem a história de todas as comunidades aqui do Espumoso e do próprio Espumoso. Só que dessa vez, né, o César foi junto com a dona Nadir, que é da Pratinha, mora na Bahia, contar a história da Pratinha, né? Mas você, daqui a pouco, né, surge uma história você falou da Serra dos Engenhos, daqui a pouco, então, para ver que é uma parte da história de Espumoso aqui dentro, né? Então imagina quanta história o nosso município ainda pode contar. E história de vida, só das minhas filhas são 4 gerações, história da tia ali para os netos e bisnetos dela. Sim. Tem praticamente 5 gerações retratadas em páginas, então eles vão ter acesso futuramente à continuidade da história que os nossos ancestrais plantaram as sementes. Pratinha no coração, raízes e memórias, justamente para deixar essa terra fértil com raízes poderosas, que é a nossa vida, nosso legado. Testemunho para as próximas gerações, porque quem não tem um passado não constrói futuro. Muito bem, tá aí então. A notícia em tempo real. Você por dentro de tudo o que acontece. Rádio Planetário. Rádio Planetário. O nosso destino é o seu coração. É pra você.
que a gente faz. Seu sorriso merece um cuidado que respeite suas necessidades e os seus objetivos. Aqui, cada tratamento é planejado de forma individualizada. Implantes dentários.